E aí pessoas, bom, bem-vindos a mais um quadro no canal onde eu pego 5 processadores e testo com uma placa de vídeo em um jogo. O jogo de hoje é o COD Warzone. Esse aqui é o famigerado 5 contra 1, um quadro que praticamente ninguém pediu para que eu refizesse, mas ainda assim eu sou teimoso e vou tentar fazer porque pode servir para alguém no futuro. Se você não me conhece, está chegando aqui a primeira vez no canal, meu nome é Alexandre, também conhecido como Skandar. E se você gostar desse tipo de vídeo, também considere inscrever-se e deixar o like aí. Seguinte, hoje eu vou testar aqui os mesmos processadores do vídeo passado com o CSGO, ou seja, Ryzen 3200 AF. Também temos o Ryzen 5400 e depois dele temos o Ryzen 7700 Pro. Além disso temos o Ryzen 5600 AF e finalmente o Ryzen 5 3600, que é o melhor deles, é onde a gente vai tentar ali obter o desempenho próximo a esse processador que custa R$1.000 e é um dos melhores do custo-benefício nessa faixa de preço. A placa de vídeo a ser usada é essa RX 5500 XT, uma placa bem nova e que está com um bom custo-benefício, ficando acima do desempenho de 1.600 da Super e custando até menos que ela. Bem, espero que vocês gostem do vídeo e vamos logo aos testes. As configurações gráficas que eu utilizei nos testes estão aí na tela, então se você quiser comparar com o seu PC ou algo do tipo, é só pausar que está tudo aí na tela. Testei em Full HD com as configurações no baixo, assim já possibilita uma quantidade de frames maior e a gente consegue ter uma diferença maior entre os processadores, além de também saber qual deles vai entregar mais frames. Então, começando aqui com o Ryzen 5 3600, vejam que a utilização dele ficou em torno de 44% ou 50%. Eu usei o mesmo cooler, foi o Gamax 400, tá? A placa de vídeo fica ali cerca de 98, 99%, ou seja, usando tudo que a placa de vídeo tem a oferecer. Lembrando que eu estou aqui com dois pentes de 8 GB da Asgard Lock 3000 MHz CL16, ou seja, está usando já 12 GB dos 16 que eu tenho no sistema. O uso da VRAM está em 3.7, ou seja, está quase excedendo, mas ainda não excedeu. E a média de FPS que eu consegui ali no COD Warzone, como vocês podem ver, é cerca de 116 com o RX 5500 XT e o Ryzen 5 3600 a 4.2 GHz. Eu coloquei a frequência dele estática, sem mudança nenhuma, para facilitar ali também até a temperatura, que é um processador bem quente. Vejam que está a 64 graus atualmente com o Gamax 400 e provavelmente vai ser o processador mais quente desses testes. Então tá aí, resultado 115 FPS de média com 3600 e RX 5500 XT. Já o próximo processador é o Ryzen 7 1700 Pro. Aqui eu subi o clock dele para 3.6, algumas pessoas conseguem subir para 3.7, 3.8, vai depender muito do processador que você pegar, né? O meu ficou mais estável a 3.6. Vejam que a utilização da placa de vídeo está boa também, 100%, 98%, mas não faz a mesma média que estava fazendo no Ryzen 5 3600. Isso é bem interessante, ou seja, tem uma diferença também em relação ao desempenho do processador com a placa de vídeo nesse jogo. Isso varia de otimização de jogo para jogo, certo? Alguns jogos você vai ter a mesma média com a placa de vídeo X, independente aí do processador, se for um pouco mais fraco, um pouco mais forte, como por exemplo o Resident Evil, né? Tenho certeza que se eu testasse no Resident Evil, a média ficaria bem igual. Aqui não ficou tanto assim, eu estou fazendo ali cerca de 96 a 100 FPS de média. A temperatura do processador, no entanto, está bem legal, 52 graus, então está bem menor do que do Ryzen 5 3600. Já a utilização da RAM está bem parecida, né? 13 GB, isso pode variar um pouquinho, é normal, e da VRAM também ficando ali em 3.6, 3.7, o que é bem interessante também. Então tá aí, houve uma boa variação ali na média de FPS, embora o uso da placa de vídeo esteja alto, teve uma boa diferença. O próximo processador é o Ryzen 5600 AF, que em overclock, se tiver com o mesmo clock de um Ryzen 5 2600, o desempenho deles é praticamente o mesmo, com a margem de erro de 2%. A temperatura muito boa, 52 graus do processador. Da placa de vídeo vai variar um pouco, porque eu bobeei um pouco ali
na curva dos fãs, então em alguns testes a curva ficou um pouco mais alta, em outros a curva ficou um pouco mais baixa, mas isso não interfere no desempenho, só interfere mais na temperatura. Só que eu acho que a média de temperatura que você vai ver nesse jogo aqui, nessa placa de vídeo, é de 70 graus. E veja aqui que o Ryzen 5 1600F está conseguindo uma média um pouco acima do Ryzen 5 1700 Pro, tanto porque ele tem um IPC maior e também porque ele está com clock acima do Ryzen 7 1700. Está ali com cerca de 0.5 GHz acima do Ryzen 7 1700, então isso faz uma boa diferença. O uso dele fica em torno de 40 a 50%, então um bom uso, eu acho que você consegue, por exemplo, fazer uma live ou outras tarefas em segundo plano e também jogar sem nenhum problema. Eu gostei do desempenho aqui, né? Ficou já superior ao Ryzen 7 1700 Pro, mas ainda assim abaixo do Ryzen 5 3600. É claro que existe uma margem de erro nesse teste aqui. Agora estamos com o Ryzen 5400. Vejam que a utilização dele já aumenta, né? Cerca de 80% de uso. O resto está tudo igual, né? 12 GB de uso da RAM, 3.7 da VRAM, isso aqui está sendo uma constante. Ele está fazendo uma média abaixo do Ryzen 7 1700 Pro, mesmo que esteja com clock acima, 0.2 GHz acima do 1700 Pro, ele está fazendo uma média de 90, né? Então fica ali cerca de 6 FPS abaixo do 1700. O uso da placa de vídeo, vejam também que não vai ficar 90%, na maioria dos casos fica 86 a 90, então aqui já tem um caso de gargalo para com a RX 5500 XT. Mas como vocês podem ver, olha só o frame time ali, o frame time ainda está bem legal, ainda com o uso alto do processador, eu sei, mas isso não está prejudicando minha jogabilidade. Então aqui é aquela coisa que eu sempre falo para vocês, gargalo muitas vezes não é o bicho de 7 cabeças que você pensa. Está havendo gargalo aqui? Sim, está, até porque vocês já viram o desempenho desse jogo aqui com outros processadores com a mesma placa de vídeo. E até porque você também está vendo que a utilização da placa de vídeo está abaixo dos 100%. Mas, entretanto, todavia, o desempenho do jogo em si está muito bom ainda, o frame time está bom, e então não tem por que você ter medo dessa configuração com essa placa de vídeo só porque está vendo um leve gargalo. Isso aqui não é o fim do mundo, tá? Então, só para que você saiba isso. E o último processador é o Ryzen 3200AF. Aqui você já vê ele com uma porcentagem de uso bem grande, cerca de 94 a quase 100% de uso do processador. O frame time aqui já não está tão liso do quanto que a gente vê, por exemplo, no frame time do Ryzen 5400, né? Ele está tendo mais algumas alternâncias ali no frame time. Ainda assim, não foi um mau desempenho, tá? Não vi travamentos gigantescos, não vi stuttering gigantescos, deu para jogar sem problemas, só que vocês veem também que a média de FPS está mais baixa, né? A mais baixa de todas, mesmo que o Ryzen 3200F esteja a 4.2 GHz. Então fiz um bom overclock com ele. Essa versão F aqui é uma versão mais trabalhada, tá? É de 12 nanômetros, é diferente da primeira versão. Então ele é mais ou menos parecido com o Ryzen 3 3200G, claro, sem o gráfico integrado. Então esse aqui é o desempenho que você pode esperar de um Ryzen 3 3200G se você colocar uma placa de vídeo desse nível, né? Você vai conseguir fazer cerca de 80 FPS na média em um jogo como o COD ou Warzone. Ou seja, tá tendo gargalo, ainda mais você vendo o desempenho de um Ryzen 5400, de um Ryzen 5600F, mas não ficou injogável, tá? É claro que você não vai conseguir fazer quase nenhuma tarefa de fundo, porque aí pode travar o seu sistema. Então isso aqui é um PC básico que está rodando bem, só que aí não tente ser afobado e fazer coisas demais. Dê uma folga para o seu PC que você vai conseguir jogar de boa esse jogo aqui, até que você tenha dinheiro para você fazer um upgrade de processador. O teste está acabando por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aí nos comentários o que você acha que precisa ser melhorado ou não, tá? Ainda estou trabalhando nesse quadro aqui, tentando deixar um pouco melhor, algo mais casual, sem benchmarks sintéticos. Então, se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários, talvez eu consiga implementar, né? Dependendo do que for.
E é isso, esses foram os testes de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu resolvi usar a 5500 XT porque eu acho que ela vai ser um custo-benefício no ano de 2021. Eu comprei ela mês passado na Combat Info, eu vi algumas pessoas comprando esse mês pelo mesmo preço, aquele preço de R$1.000 na Black Friday. Embora a maioria está conseguindo ali por cerca de R$1.200 a R$1.400, a depender da VRAM, se é de 4 ou de 8. Essa aqui é uma placa bem promissora que tem um desempenho superior a 1650 Super e pode alcançar até a 1660 Super no futuro. Então essa aqui eu escolhi porque eu acho realmente que vai ser um grande custo-benefício em 2021 e estou fazendo esse vídeo assim, usando esses processadores que, embora poucas pessoas estejam gostando desses comparativos, eu tenho certeza que quando eu vender esses processadores, aí vai chegar muita gente perguntando para eu fazer teste com tal processador, e eu não vou ter, né? Então já estou antecedendo esses pedidos, fazendo esse teste logo com 5 processadores, assim já vai ajudar você aí do futuro. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva, deixa o curtir e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!